E hoje à noite, agora, nós vamos iniciar uma outra série intitulada Aos Pés da Cruz. Aos Pés da Cruz. Será uma série de mensagens bíblicas em torno não só da cruz de Cristo, mas também dos eventos que antecederam esse momento especial que selou o plano de Deus para a salvação de pecadores. Portanto, eu quero lhe convidar a abrir nesta noite o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 14, e a primeira mensagem da série é Fragrância Piedosa. Tema dessa noite, o primeiro tema da série, Aos Pés da Cruz, é Fragrância Piedosa. Marcos capítulo 14, e nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11. Se porventura houver alguém do seu lado que não tenha a palavra de Deus, compartilhe com ele, ok? Marcos capítulo 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume deveria ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Permaneça com o texto aberto e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, oramos mais uma vez a Ti. Ó Pai, a nossa oração nessa noite é que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, que o Senhor possa clarear, ó Deus, trazer às claras as verdades espirituais contidas em Tua palavra. Em nome de Jesus, que possamos ofertar ao Senhor uma vida de piedade, de adoração, uma vida, ó Deus, que declara amor ao Senhor, um amor valioso que não tem preço, e que tudo isso possa ser recebido pelo Senhor como um aroma agradável, como um perfume agradável ao Senhor. Ó Deus, obrigado por Jesus na cruz do Calvário entregando-se por nós, a fim de nos dar salvação, ocupando o nosso lugar na cruz, recebendo do Senhor toda a ira, a fim de que pudéssemos ser salvos. Nos faz crer no Evangelho, e que nessa noite, aqueles que já conhecem ao Senhor e aqueles que não conhecem ao Senhor, possa compreender a Tua palavra de maneira transformadora, salvífica e abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meses atrás, a minha esposa Kátia, ela acidentalmente deixou cair no chão o vidro de seu perfume mais caro. Você já pode imaginar quando isso acontece com uma mulher. A indignação, a tristeza, a angústia, quando o seu perfume acidentalmente cai. E detalhe, era a segunda vez que ela estava usando. O vidro estava absolutamente cheio. Não era um perfume caríssimo, mas era um daqueles que a gente não pode comprar todos os meses.
O quarto ficou incensado com aquela fragrância, que a princípio trouxe um certo enjoo, mas à medida que foi aliviando, se tornou dentro do quarto um cheiro suave. Que, claro, não escondia a sua tristeza e indignação consigo mesmo, pois ela deixou acidentalmente deslizar de sua mão e cair. A queda do seu perfume não teve nenhum propósito, foi um acidente. Mas, irmãos, nós estamos diante de um texto em que um perfume mais caro do que ela deixou cair, caiu com um propósito, foi quebrado com um propósito. E é isso que eu quero lhe compartilhar nessa noite. Mas antes de entrarmos em detalhes do perfume, se faz necessário compreender que o escritor sagrado Marcos, a partir do capítulo 14, ele direciona os seus leitores às cenas finais de Cristo na terra. Quando fazemos uma leitura do capítulo 14 até o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, tudo aponta para a morte, tudo aponta para a crucificação. Marcos está narrando os últimos momentos de Jesus, fisicamente entre os homens na terra. Marcos ele está narrando os últimos eventos, aquilo que aconteceu nos momentos que precederam a sua morte por crucificação. O texto que lemos, irmãos, apresenta-nos duas realidades. Apresenta-nos, em primeiro lugar, uma conspiração para tirar a vida de Jesus. Segundo, apresenta a devoção de uma mulher que amava a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração. Os versículos 1 e 2 começam e nos apresenta que havia um plano dissimulado por parte dos sacerdotes e escribas para tirar a vida de Jesus. E daí você já entende que não era apenas os fariseus ou os saduceus que conspiravam contra Jesus. Os sacerdotes e também os escribas que compunham um outro partido político-religioso, chamemos assim, dentro da comunidade de Israel, também desejava tirar a vida de Jesus. Observe que o verso 1 diz que dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Entende alguns estudiosos que esse dia era exatamente uma terça-feira, porque 2 dias depois já era uma tarde de uma sexta-feira, em que o Cordeiro Santo de Deus seria imolado, entendendo que o dia para o judeu, ele passa para o outro de 6 horas da tarde. Era Páscoa, era o momento em que eles celebravam a Deus a libertação da escravidão do Egito. Era também a festa dos pães asmos, que tinham datas muito próximas, de maneira que elas se confundiam, sendo a Páscoa a festa de maior intensidade. Entendem também os estudiosos que a população de Jerusalém quintuplicava no dia da Páscoa. Havia algumas tradições que ensinavam que todo judeu, no raio de 25 quilômetros, tinha a obrigação de estar em Jerusalém. Sem contar os que vinham de terras mais distantes, celebrar a Deus no templo em Jerusalém. E daí, irmãos, sabedores disso, o verso 2 diz que eles compartilhavam consigo mesmo e entre si, que a morte de Jesus traiçoeira deveria acontecer não durante a festa, para que não houvesse tumulto entre o povo. Eles temiam que, prendendo Jesus por ocasião da Páscoa, os simpatizantes de Jesus e aquela multidão atrapalhasse os seus planos. Era uma conspiração. Eles queriam prender Jesus à traição e matar. Mas aqui tem um detalhe que deve nos chamar a atenção. O detalhe, irmãos, era que eles estavam planejando uma coisa,
mas Deus, desde a eternidade, havia planejado outra. O plano dos escribas, o plano dos sacerdotes, era tirar a vida de Jesus, mas não tirar a vida de Jesus por ocasião da festa da Páscoa. Mas Deus já havia predestinado o seu filho a morrer por ocasião da Páscoa. De maneira que o plano deles fora frustrado. Porque Jesus morre exatamente na sexta-feira de Páscoa. Ou como nós chamamos de sexta-feira da paixão. Eles planejaram tirar a vida de Jesus, mas em um dia diferente do que Deus havia planejado. Você já deve ter percebido que há toda uma discussão de quem de fato tirou a vida de Jesus. Se foram os judeus ou se foram os romanos. E a resposta certa, irmãos, para essa pergunta é: não foram nem os judeus, nem os romanos. Na realidade, o próprio Pai tirou a vida do Filho. Porque o Pai enviou o seu Filho para morrer. E daí Deus, ele frustra os planos dos homens. A grande questão é que Deus, ele faz uso do pecado dos judeus, do pecado dos gentios, a fim de levar o seu Filho Jesus à cruz do Calvário, cumprindo um plano por ele predeterminado na eternidade. Portanto, nós temos aqui, irmãos, um plano frustrado. Deus, ele é especialista em frustrar o plano dos homens. Nós planejamos uma coisa, mas no fim das contas, será executado exatamente aquilo que Deus estabeleceu. Ele é soberano. A história dos homens está em suas mãos. Jesus, de fato, iria morrer, mas não pelos métodos, não pelos planos traçados pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, ou seja lá quem fosse. Ele iria morrer no dia, na hora e pelo meio que Deus determinou na eternidade. Deus, ele é expert em frustrar planos humanos, a fim de que os seus próprios planos sejam determinados. Afinal de contas, irmãos, ele governa a história dos homens. Marcos, então, ele revela a partir do verso 3 até o verso 9, que surge uma mulher em cena e Jesus está comendo, está participando de uma refeição. Mas o mais interessante, irmãos, é que no verso 10 surge a narrativa de Judas Iscariotes, que traiçoeiramente traiu Jesus em troca de dinheiro. Observe o verso. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Perceba que de maneira proposital, o autor do Evangelho Marcos, ele traça um contraste entre uma vida piedosa, apaixonada por Deus, dedicada a Deus, uma vida de adoração a Deus, com uma vida de traição, distante de Deus, que não compreende os planos de Deus. Portanto, há um contraste aqui entre uma mulher piedosa e um homem traidor. No texto começa com conspiração, e o parágrafo termina com conspiração, mas no meio tem adoração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos a alguns detalhes do texto. O texto diz que Jesus estava em Betânia. E tudo nos parece levar a crer que Jesus está próximo da família de Lázaro, aquele que ele ressuscitou no capítulo 11 do Evangelho de João.
Tudo nos parece levar que essa mulher que quebra o vaso de alabastro, Maria o nome dela, a mesma registrada em Mateus capítulo 26, verso 6, e em João capítulo 12, dos versos de 1 a 8. O texto diz que Jesus está na casa de um homem chamado Simão, que tem um apelido, vamos dizer assim, não muito agradável. Ele é Simão o leproso. Agora aqui, irmãos, tem uma curiosidade, porque aquele homem não era leproso. E daí você diz, mas a Bíblia diz que ele era leproso, então ele é leproso. Não, ele não era leproso. Porque se ele fosse leproso, primeiro, ele não estava dentro de sua casa. Segundo, ninguém estava participando de uma refeição com ele, que era sinônimo de comunhão. Ele deveria estar fora do arraial, nas montanhas, nas cavernas, vivendo uma vida de um leproso típico dos seus dias. Ele não poderia aproximar-se de ninguém, porque a lepra era uma doença infecto-contagiosa. E a pergunta agora é, por que que ele é chamado de leproso? Nós temos duas possíveis respostas. Primeira, ele tinha sido leproso e fora curado, mas ficou sendo chamado pejorativamente de Simão o leproso. Nos parece, irmãos, que nós ainda temos essa triste mania de associar a pessoa ao seu passado trágico. Imagine, por exemplo, aquela pessoa que um dia cometeu um adultério, um ato falho, uma falha moral, seja lá qual for. Nós sempre lembramos dela e, para distinguir, nós sempre dizemos aquele que... Parece que nós continuamos com a mesma disposição no coração de associar a pessoa ao seu passado trágico. Isso não é novo. Acontecia desde sempre, é uma possibilidade. Ele havia sido leproso, fora curado, mas continuava sendo chamado de Simão o leproso. Há uma segunda possibilidade aqui. É que ele não havia sido leproso e posteriormente curado, mas ele era de índole não muito agradável e as pessoas chamavam ele de leproso. As opiniões se dividem, a grande questão é que ele não era leproso, mas naquele momento entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Como que a mulher quebrou o vaso e derramou perfume na cabeça de Jesus? Era uma ceia naquele momento. Era uma refeição, eles estavam comendo. E culturalmente no Oriente as pessoas não sentam em cadeira para comer em mesas. Eles comem deitados em uma espécie de divã. Sustenta o corpo com o cotovelo esquerdo e come com a mão direita, de maneira que aquela mulher não teve nenhuma dificuldade de entrar, quebrar o vidro de perfume e despejar na cabeça de Jesus, porque ele já estava prostrado. E daí ungiu a cabeça dele com aquele perfume valiosíssimo, preciosíssimo, é o que diz o texto no verso 3. Mas o verso 4 diz que houve uma certa indignação. A indignação, irmãos, era pelo fato de que aquele perfume poderia ter sido vendido e dado dinheiro aos pobres. Olha só que coisa bela! É interessante porque quando nós lemos a mesma narrativa registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 26, verso 8, diz que os discípulos, todos, tiveram a mesma reação de se indignar e dizer: esse perfume poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E daí você pode imaginar como que os discípulos eram piedosos.
como que os discípulos eram amantes dos pobres e queriam ofertar a fim de aliviar o sofrimento dos menos favorecidos. Mas na realidade, irmãos, não é bem isso que o texto está dizendo. Até porque um desses que se indignaram era um homem chamado Judas Iscariotes, que de acordo com o registro do Evangelho de João, ele era ladrão, bandido. Incoerentemente, ele era o tesoureiro do grupo apostólico e tirava dinheiro da bolsa. O problema não era que eles estavam com uma disposição piedosa no coração. A questão era a usura e a ganância, principalmente de Judas. E daí Jesus pede que ninguém moleste aquela mulher, porque ela praticou uma boa ação. Diz que, olha, os pobres sempre estarão perto de vocês, mas eu nem sempre. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele deixa claro que a sua morte se aproxima. Todo esse evento acontece aos pés da cruz, que é iminente, que vai acontecer, tudo aponta para a morte. E Jesus diz no verso 8, exatamente isso, que ela antecipou-se a ungí-lo para a morte. E diz que onde que o evangelho for pregado, aquele evento será lembrado para a sua memória. Amados irmãos, eu quero em primeiro lugar chamar a sua atenção para a conspiração e a traição de Judas Iscariotes. Porque o que havia no coração de Judas era cobiça. Como eu já lhes falei, Mateus capítulo 26, diz que ele foi às outras autoridades, ou às autoridades, e perguntou quanto lhe pagaria para entregar Jesus. O problema de Judas era a cobiça em relação ao dinheiro. João capítulo 13 diz que ele era o tesoureiro do colégio apostólico e ele metia a mão na bolsa da tesouraria e roubava dinheiro. E aqui, irmãos, eu entendo que o afã ao dinheiro pode ser algo terrível no coração do ser humano. Pode fazer com que alguém perca de vista a decência, a honestidade, a moral. Pode fazer com que o indivíduo passe a ser um amoral, porque ele quer conquistar, ele é dominado pelo objeto de sua adoração, que é o dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A usura, irmãos, pode fazer com que a pessoa não se importe com o outro, mas com aquilo que ele pode dar. Pode fazer com que o indivíduo não se importe como se obtém algo, contanto que ele obtenha. Foi o que aconteceu com Judas. Ele não estava preocupado como que ele queria ou iria ter lucro, ele estava preocupado em ter lucro. Ele não estava preocupado com o risco, com o custo, ele não estava preocupado com a pessoa que ele iria colocar em risco, com a infidelidade a Cristo, ele estava preocupado com o lucro que ele iria obter. Ele era um homem cobiçoso. E daí, irmãos, eu quero lhe alertar em relação a isso. Importa sim saber como nós vamos ganhar dinheiro. Nós não podemos viver a vida e ter lucro pelo lucro. Nós não podemos ter lucro de maneira escusa que desagrada a Deus, que negocia as verdades reveladas na palavra de Deus e mesmo assim dá glória a Deus achando que aquilo foi uma bênção.
O lucro, o soldo deve ser para a glória de Deus, do agrado de Deus por meio dele. Nós não podemos estar com o coração tão cobiçoso a ponto de desconsiderar os meios para alcançar os fins. Tem pessoas que querem chegar aos fins e não importa o meio. E aí vem a corrupção, desvio de verba, dinheiro utilizado em uma coisa desviado de outra. O coração de Judas, ele era assim. Havia uma cobiça que o dominava, irmãos, e é possível que, assim como os outros discípulos, Judas ambicionasse um reino extremamente próspero aqui na terra. Talvez ele pensasse, assim como os outros discípulos, que tudo iria se resolver aqui, que tudo iria ser estabelecido aqui. O reino de Deus era um reino terreno, próspero. E é interessante porque essa perspectiva estava também no coração dos outros discípulos. Foi Salomé, a mãe de Tiago e João, que se aproximou diante de Jesus, se aproximou de Jesus e disse: olha, mestre, vamos fazer aqui um acordo. Quando vier o teu reino, permita que um filho meu sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela propôs mais ou menos algo assim: quando vier o teu reino e o Senhor dominar sobre tudo, permita que João, que é conhecido como Bornélio, filho do trovão, seja o ministro da defesa da guerra. E que Tiago, meu filho, seja o ministro da fazenda. E os outros discípulos ficaram ali chateados, porque eles queriam a mesma coisa, porque tinham uma perspectiva de reino terreno. Ela propôs uma espécie de nepotismo eclesiástico. Vamos resolver tudo aqui, está tudo certo, desde que os meus filhos sejam favorecidos. Provavelmente essa também era a compreensão de Judas Iscariotes, com as suas intenções puramente terrenas, humanas e pecaminosas. Contudo, ele levou a sua ambição até as últimas consequências, traindo seu próprio mestre. E daí, irmãos, existe uma ambição que pode pisotear o amor, a honra e todas as coisas belas, com o fim de alcançar seus objetivos. Tem pessoas que são tão ambiciosas, mas tão ambiciosas que ela não quer saber em quem ela vai pisar. Ela não quer saber a quem ela vai trair. Ela não quer saber a quem ela vai deixar de amar, a quem ela vai deixar de honrar. Ela quer obter lucro e os seus objetivos. Judas Iscariotes traiu seu próprio mestre, aquele que lavou seus pés grudentos por dinheiro. Mas eu quero lhe chamar a atenção a outra realidade do texto, porque o texto revela uma mulher piedosa. E aqui, irmãos, a fragrância é de piedade. A essência daquele perfume é de devoção, é de amor, é de serviço, é de abnegação, é de entrega total e absoluta. Jesus disse que o que aquela mulher fez era bom. Observe o verso 6. Deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. A palavra usada, irmãos, no texto original, indica algo que é bom. Mas não apenas algo que é bom, indica também algo que é belo. Logo, Jesus está dizendo, na construção de sua frase, que ela fez algo bom e belo. Ela revelou amor e a beleza de amar.
Amados irmãos, a nossa devoção a Cristo nos leva a fazer coisas boas e belas. Ou deve nos levar a fazer coisas boas e belas. De maneira que a beleza da vida piedosa está em se dedicar a Cristo totalmente, entregando-se a Ele. Aquela mulher não se importou com o valor daquele perfume. Ela não levou em consideração o valor daquele perfume, que custava aproximadamente 1 ano de salário nas medidas monetárias dos seus dias. O texto diz que aquele perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. 1 denário era 1 dia de serviço nos dias de Jesus. Se poderia ser vendido por mais de 300 denários, você faz um cálculo rápido e chega à conclusão que ela quebrou um perfume que custava mais do que 1 ano de salário. Pegue agora o seu salário, multiplique por 12 e veja quanto custa. Ela não considerou, porque ela queria entregar tudo, e quando ela faz aquilo, irmãos, ela está demonstrando paixão, amor, piedade, devoção, adoração para ela. Irmãos, isso não tem preço. Ela nos dá uma lição de abnegação. Ela nos dá uma lição, irmãos, que na realidade o que é precioso é estar na presença de Cristo. O que tem valor para ela é estar diante do Rei. O que é precioso para ela é se curvar diante do Rei, que em breve irá morrer, mas o precioso para ela é se deleitar na presença de Jesus. Ela não considerou as medidas monetárias dos seus dias, e aqui, irmãos, ela dá uma lição de generosidade. Ela entende que deve ofertar tudo. Ela entende que deve dar tudo. Ela revela, irmãos, um amor. Entenda corretamente. Ela revela um amor extravagante, sem medidas. Ela poderia, inclusive, ser considerada uma mulher que não tinha pudor, porque ela entra em um ambiente que o homem não permitiria que uma mulher entrasse e fizesse aquilo, tocasse nele e derramasse o perfume. Mas ela não está preocupada com isso. Ela quer adorar. Ela quer dedicar o que ela tem. E ela entende que deve dar o que ela tem de mais caro. Ela não calculou o valor do perfume. Contrariando a censura dos outros, ela deu o que tinha de mais caro. Irmãos, nós temos que entender e parar de dar o resto, a sobra, ou dar quando sobrar. Porque Deus não quer e não precisa do resto da nossa adoração, da sobra da adoração, dos nossos recursos, da nossa vida, de tudo aquilo que somos e temos. Ele quer tudo. A cruz de Cristo é um chamado a uma entrega completa. É um chamado, irmãos, a uma entrega absoluta de tudo que sou, mas não apenas de tudo que sou, mas tudo que tenho. Ela nos dá uma lição de uma verdadeira piedade. E daí eu entendo, irmãos, que a verdadeira piedade a Cristo não calcula o valor, mas entrega tudo sem reservas. Conta a história que um dos missionários mais famosos da história da igreja, chamado John Wesley, quando ele faleceu, ficou claro que ele publicou inúmeros livros e teve lucro com isso. Mas na morte de John Wesley havia apenas uma escrivaninha, uma cadeira e uma chaleira de café.
porque ele dedicou tudo o que ele tinha à pregação do Evangelho, ao reino de Deus, e nunca lhe faltou nada. Mas eu quero lhe chamar a atenção a um outro detalhe. A conspiração e a traição de Judas, a piedade da mulher e agora o ungido de Deus para a morte. Marcos, quando registra a passagem desta mulher que unge Jesus com um perfume caro na casa de Simão o leproso, revela que Jesus não só foi ungido para a morte, mas era o ungido de Deus separado para a morte. Ele foi ungido de Deus, separado para a morte. A unção no Antigo Testamento, o derramar o óleo, vinha sobre 3 figuras específicas, com um ministério específico dentro da comunidade de Israel. Deveria ser ungido o profeta, o rei e o sacerdote. Quando isso acontecia, ele era separado para aquele ofício ministerial. Você lembra quando Samuel unge Davi? Quando Samuel unge Davi, ele é separado para exercer o ofício de rei sobre aquela nação. Quando aquela mulher unge Jesus, é o próprio Jesus quem dá o significado. Certamente, irmãos, ela não sabia dos mistérios que envolvia aquela ação. Mas Jesus disse: não molestai. Ela praticou uma boa ação para comigo. E lá no verso 8 diz: ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Jesus está dizendo: o derramar o perfume sobre mim, ou ao derramar o perfume sobre mim, ela está me preparando para a morte. Aquele evento, irmãos, aponta para o sacrifício de Jesus. Afinal de contas, Jesus foi o servo sofredor, separado por Deus para receber a penalidade do pecado dos homens, conforme registrado pelo profeta Isaías no capítulo 53, quando diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassado por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ela estava ungindo Jesus para a morte. De maneira, irmãos, que Jesus nasceu para morrer, porém, para viver de novo, porque aí há a ressurreição. Atos capítulo 4, verso 26 diz assim: levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Amados irmãos, a morte de Jesus para a salvação de pecadores não foi um plano elaborado de última hora. Deus havia separado e ungido um homem perfeito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Não foi elaborado de última hora. Deus não tinha um plano B, ele sempre teve um plano A, e o plano A era a morte do seu filho, naquele dia, naquela hora, e por crucificação, conforme revelada pelos profetas no passado. Ninguém poderia substituir Jesus na cruz do Calvário, pois ele foi o substituto perfeito dos homens. Olha que coisa interessante. Davi, ele foi ungido rei para governar sobre Israel. Mas Jesus foi ungido, ou o rei ungido, para dar a sua vida por suas ovelhas e governar sobre elas. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Amados irmãos, o cuidado e o amor de Deus é revelado
na morte de Jesus. Isso é o Evangelho. Ele deu sua vida por suas ovelhas. E a pergunta aqui é: quem teria esse amor para manifestar por nós? Quem teria a capacidade de morrer por quem não merece? Só Jesus, o Rei ungido para morrer e dar vida por suas ovelhas. E aqui agora, nos parece que quando continuamos a ler o texto de Marcos até o final, no capítulo 15, onde há de fato a narrativa da crucificação e posteriormente a sua ressurreição, é Jesus quem dá a maior prova de generosidade. Uma generosidade que vai além da generosidade que aquela mulher teve para com ele. A mulher deu o perfume precioso. Jesus entregou a sua vida preciosa para salvar pecadores. A pergunta final nesse momento é: qual a resposta que você dá a essa verdade? Jesus entregou a sua vida, a vida dele na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida conquistada na cruz. A pergunta é: qual a resposta que você dá? De adoração, de piedade, de devoção, de serviço, de entrega total, ou de conspiração e de traição? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos fiéis a Deus por todos os dias da nossa vida.